gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro do Gênesis, que é o último livro da Bíblia, amém? Livro do Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Gênesis 3, do 1 ao 13. Vou fazer a leitura aqui na tradução que a gente costuma utilizar com mais frequência, que é a Nova Versão Internacional, NVI. Você que localizou, por gentileza, fique de pé, tá? E aí, mais uma vez, peço aos irmãos assim, o perdão por não acompanhá-los, tá? Se eu levantar daqui, não sei se eu consigo sentar adequadamente. Pode deixar aqui em cima, por favor. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Amém? Gênesis 3, do 1 ao 13. Vamos com calma, não precisa correr, localiza a passagem, né, de forma tranquila, isso, não precisamos correr. Uma boa refeição, a gente senta à mesa e come com calma, né, porque comer com pressa, inclusive, faz mal à saúde. Palavra do Senhor que nos diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Pai eterno, esta é a tua palavra. Muito obrigado por nos trazer à mesa espiritual. Ter acesso à tua palavra, que nos é alimento. Pedimos que no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse seja um momento consagrado a ti, guiado pelo teu Santo Espírito. Que seja para edificação de todos nós que estamos aqui e dos teus filhos e filhas que irão acompanhar essa reflexão ou estão acompanhando pelas redes sociais. É o que nós pedimos. Juntos. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, tem fundamentos que a gente precisa trazer de vez em sempre. Porque nós temos a curiosa tendência de falhar naquilo que é simples. Ou errar no beabá. Não deveria, estranho isso, né? Mas coisas que a gente já deveria ter aprendido, ou já deveria ter dominado, ou ter uma consciência mais bem preparada,
é justamente nisso que a gente acaba falhando. Como uma boa parte de vocês sabem, a minha formação profissional é na área da construção civil. Tanto na área de edificações, né, construção de edifícios, quanto na área de pavimentação, vias e transporte. A parte do fundamento é a parte mais importante de todo o processo. É a parte do fundamento. Uma casa, um edifício que começa errado as suas estruturas, a tendência é ruína. Uma estrada que não tem o seu trabalho estrutural bem feito, essa estrada tende, com o passar do tempo, ruir. É curioso, de vez em quando a gente vê alguns vídeos assim nas redes sociais, só para ilustrar esse conceito que eu quero trazer para vocês, de estradas inteiras que são levadas por uma enxurrada. Não é? E a gente mal para pensar que, além daquele trabalho de compactar o solo, que depois vai receber o tabuleiro asfáltico, né? Recebe ali uma camada. Aqui no Brasil a gente utiliza muito matéria parecida com saibro, né? Que é um material bom para compactar, e depois recebe ali o concreto asfáltico. Mas tão importante quanto isso é, por exemplo, o sistema de drenagem, e isso é parte da estrutura. Fazer com que aquilo venha suportar a tempestade, a tormenta. A estrutura é tão importante que é justamente ali que acaba se decretando a ruína ou a resiliência. Eu tenho percebido pessoas com dificuldade de serem resilientes em suas dificuldades. Boa parte dos problemas, inclusive psicológicos, que as pessoas têm enfrentado e têm sofrido com base nisso, é porque não desenvolveram desde a infância, ou com uma visão mais madura, quando chega à fase adulta, não desenvolveram a capacidade de ser resilientes, de suportar as tempestades. Talvez porque durante a infância tenham sido induzidos a um tipo de comportamento ou de ambiente super protetor, que acaba fazendo com que aquela pessoa, quando vá e chegue à fase adulta, ela acaba não tendo a habilidade de suportar o momento difícil, porque ficou ali envolvido no plástico bolha, né? Sabe o que eu estou falando, né? Aquele plásticozinho que a gente gosta de estourar. Fica ali, né? Se bobear, passa o dia inteiro sentado no sofá, assistindo TV, estourando plástico bolha, né? Algumas pessoas, elas infelizmente foram condicionadas a isso. Outras a outros fatores, né? Então as pessoas, elas não têm conseguido suportar as tempestades, porque o fundamento delas não é bom. Para a gente pensar a respeito da vida, para a gente pensar a respeito daquilo que precisamos fazer com base na palavra de Deus, sempre é bom que a gente olhe de novo para os alicerces, para a base. Eu estou sempre perguntando aos irmãos, sempre quando possível, o que é o Evangelho? Porque para aquele que se acha, que se entende, que se autodenomina evangélico, precisa saber o que é o Evangelho, né? E normalmente a gente acaba achando que o Evangelho é alguma coisa que a gente tem que fazer. E na verdade o Evangelho é algo que foi feito por nós, para ser coerente até com o significado da palavra. Vamos lá, para vocês tirarem a nota 10 hoje. Evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia, ou seja, não é uma coisa, não é um bom conselho, uma boa dica, é uma boa nova, uma notícia. Você não sabia, agora está sabendo. Que notícia maravilhosa! Quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, precisamos olhar para Gênesis 3, para Gênesis 1, 2 e 3. Mas principalmente precisamos olhar para Gênesis 3. Inclusive, toda a Bíblia está sustentada no livro de Gênesis. Toda a Bíblia. Por isso, talvez seja o livro da Bíblia que é mais atacado pelos céticos, por aqueles que, a não ter o entendimento que vem com base na sabedoria do alto, do Senhor, é o livro da Bíblia mais criticado, mais atacado, mais vilipendiado.
por aqueles que não creem. Porque ele suporta tudo que vem depois na narrativa bíblica. E quando a gente olha para Gênesis 3, nós entendemos aquilo que a gente já começou a aprender no domingo passado. A gente está numa série de reflexões na palavra do Senhor, e eu pensei em algo assim como vida na vida. Por quê? A gente tem a tendência de olhar para a Bíblia como um manual de regras. Está aqui a teoria. Quando, na verdade, a Bíblia é vida revelada para nós. E muitos de nós não conseguem desfrutar da vida que é revelada porque a gente trata aquilo só no âmbito teórico. Está na teoria. A gente não consegue colocar em prática. E hoje a gente vai aprender que isso não é uma coisa, inclusive, que parte de mero esforço humano, mas implica também da nossa parte. Há um requerimento para que nós venhamos corresponder à verdade que é revelada, para que nós venhamos colocar em prática, ter vida na vida, no cotidiano. E isso parte de uma visão verdadeira, sincera, franca do que significa a mensagem do Evangelho, qual é a vontade de Deus para nós, por que que o mundo é do jeito que é. Domingo passado a gente começou a aprender um pouco a respeito disso e recapitulamos na quarta-feira no culto de oração. Certo? Hoje, o que eu quero trabalhar com vocês? Tá? Eu quero trabalhar o princípio da autonomia e da ruptura. Quando no jardim nos foi apresentado uma proposta de autonomia que acabou acarretando em ruptura, isso fez com que nós entrássemos por descaminhos que nos levam ao sofrimento, mas que, no nome de Jesus, tudo isso, a nós, né, é dada a oportunidade ou a condição de ser restaurados. Vamos por partes, ok? Para a gente até conseguir, pastor Jacques, explicar um pouco mais, colocar isso em termos práticos e a gente conseguir aprender. A narrativa de Gênesis 3 todo mundo conhece, as crianças conhecem bem. Adão e Eva estavam no jardim, a serpente aparece e faz uma proposta. Eles receberam uma ordem da parte do Senhor, como de todas as árvores. E atenção, Gênesis fala que no meio do jardim haviam duas árvores. A árvore da vida e a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus chega e faz a proposta, faz na verdade a ordenança para eles ali, ele diz o seguinte: podem comer de todas as árvores, menos de uma. Ou seja, a eles também tinha sido a oportunidade de comer da árvore da vida. Por que a serpente não chegou e ofereceu a proposta de comer da árvore da vida? Às vezes a gente está tão envolvido nas situações cotidianas, achando que tudo depende única e exclusivamente de nós, que nós esquecemos que nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, que está o tempo todo fazendo propostas para a gente. E dependendo da resposta que a gente dá, a gente pode se dar muito mal. Porque da mesma forma que a serpente ali à espreita, de uma maneira astuta, aborda a mulher, distorcendo a palavra de Deus, para fazer com que a mulher colocasse para fora uma tendência natural em seu coração. Tá? E eu digo a mulher como junto com o homem representante da humanidade. Tem nada a ver aqui com uma crítica ao feminino. Amém? Não tem nada a ver. Até porque é bem entendido e ensinado aqui na igreja que a queda não é culpa da mulher e nem é culpa do homem. É culpa de ambos. É culpa da humanidade. Vocês entendem isso? Está claro isso para vocês? Quem prega diferente disso está pregando heresia. Tá bom? A culpa não é da mulher. A culpa não é do homem. E a gente, inclusive, vai entender hoje, rapidinho, que quando alguém abraça algum tipo de narrativa dessa, ele está dando eco àquilo que já aconteceu no jardim. Tá? Quando eu digo que ali surgiu um projeto de autonomia, isso está ligado ao quê? Quando
Eva e Adão decidem comer do fruto, não é que eles não conhecessem as coisas, tá? Inclusive tinha ali uma relação, um trabalho em conjunto entre o primeiro casal e Deus muito bonito. Quando Adão, por exemplo, começa ali junto com Deus nomear os animais, esse não era um trabalho apenas do homem, é um trabalho em conjunto. Amém? Então, eles estavam ali desenvolvendo, junto com Deus, um trabalho em conjunto de interagir com a criação. Amém? Conhecendo todas as coisas criadas. E agora chega a oportunidade deles serem testados, terem seus corações testados. Quando a serpente faz a proposta e diz, não, vocês vão ser como Deus, não é porque eles iam ser mais inteligentes, não é porque eles iam ter algum tipo de sabedoria, para, por exemplo, como algumas pessoas entendem, né? Essa era uma tese que foi desenvolvida, por exemplo, aos primeiros céticos na Idade Média, de que o conhecimento do bem e do mal ali estava ligado ao conhecimento científico. Como se Deus não fosse interessado em que o homem desenvolvesse inteligência. Não tem nada a ver com isso. Que conhecimento do bem e do mal é esse? Ao ponto da serpente dizer assim, ó, se vocês dominarem isso aí, vocês vão ser como Deus. Atenção, é a definição do que é certo e do que é errado. Vou repetir. O conhecimento do bem e do mal. Tá? Que Adão e Eva se apropriam ao comer do fruto, não era um conhecimento da inteligência, um aprimoramento da inteligência, ou, como algumas pessoas dizem assim, eles eram inocentes, agora eles perderam a inocência. Não, não é isso. É a ousadia de querer por si próprios determinar o que é certo e o que é errado. Eles já sabiam o que é certo e o que é errado, mas ao comer do fruto, o que eles estavam... Qual era a iniciativa da qual eles se assumiram ali? É de determinar por si mesmos o que é certo e o que é errado. Hoje, nós vemos isso elevado a algumas potências. Nós vemos isso em níveis muito mais complexos. Quando, por exemplo, a gente vê pessoas relativizando o valor da vida, ao ponto de dizer que um feto, até determinadas semanas, não é um ser vivo, não é um humano, e por isso ele pode ser extirpado do ventre da sua mãe. Tá? Determinar o que é certo e o que é errado. Para dizer que, dependendo da situação, determinadas atitudes podem ser feitas porque o que determina é a contingência. Lembra aí do ditado popular, né? A ocasião faz o ladrão. Vocês estão entendendo? Não, mas ele fez para sobreviver. Não, ele não tinha escolha, por isso que ele fez. Será? Vocês conseguem entender? Da onde que surge isso? É do jardim. Por isso a gravidade daquilo que eles fizeram. Essa coisa de chegar e dizer o seguinte, Deus, a gente até admite que o Senhor sabe todas as coisas, que a tua verdade é boa, perfeita e agradável, mas eu acredito que a minha vontade pode, de alguma forma, cooperar para aquilo que o Senhor já está fazendo. Será que não tem como, não, Deus? De repente, para só um pouquinho, dá só um espaço daquilo que o Senhor está fazendo para eu colocar um pedacinho do que eu quero fazer. Essa é uma tendência que nós temos. É uma coisa que está envolvida, é inerente à nossa natureza. A Bíblia dá um nome para isso, é pecado. Tá? E pecado não está ligado apenas ao que a gente faz, mas àquilo que a gente sente. E àquilo que a gente ama.
Esse projeto de autonomia no qual Adão e Eva se perderam, que gerou todo esse caos, né? Deu a possibilidade de hoje a gente achar que Deus ele tem um espaço muito bem definido nas nossas vidas, que é o quê? É ser só aquela partezinha que a gente recorre quando dá tudo errado. Quando dá tudo errado, aí a gente vai procurar Deus. É interessante a gente pensar em algumas histórias, né? Anedotas, como por exemplo, quando um avião está caindo, não tem nenhum passageiro ateu nesse avião, né? Porque todo mundo começa a orar, né? No momento da dificuldade, todo mundo vira crente. Por quê? Essa tendência que a gente tem de lembrar só de Deus quando as coisas dão ruim. Tá? Isso é o que o texto bíblico fala e traz para nós. Lembra que eu falei que existe um projeto de autonomia que surge ali, que acaba acarretando, trazendo como consequência a ruptura. Essa parte eu não vou prolongar muito, porque vocês já aprenderam comigo aqui, tá? Que rupturas são essas? 4 rupturas, no mínimo, a gente consegue identificar. Ruptura com Deus, onde o medo agora substitui a intimidade. É tão bonito quando o texto diz que na viração do dia, Deus aparecia no jardim, e o ruído que Deus fazia no jardim era como barulho de passos. Certo? Eu fico imaginando que antes da queda havia alegria no coração de Adão quando viu os passos de Deus no jardim. Opa, Deus chegou aí. Eva, dá uma chegada aqui, Deus está chegando. Vamos aqui trocar uma ideia com Deus. Esse sentimento de alegria, fruto de intimidade, foi substituído pelo medo. Quando, depois da queda, ao ouvir os passos de Deus, Adão se escondeu. A segunda ruptura é consigo mesmo. Quando Adão e Eva, né, sentem vergonha e têm ali sua identidade fragmentada. Gênesis 3:7, foram abertos seus olhos e ambos, os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Essa sensação de estranheza, de olhar para si e sentir vergonha. Todo desequilíbrio emocional é fruto disso, tá, gente? Não podemos fugir dessa realidade. Em Tiago 5, a gente acabou de ler, existem enfermidades que surgem do pecado. Sim, é o que a Bíblia afirma. Existem muitos que adoecem pelo pecado. Não estou dizendo todos. Atenção. Não seja um crente xiita, tá? Que é extremista, distorce a palavra de Deus para aprisionar outros. Não. Muitos adoecem por causa do pecado. Não todos. Amém? Mas até mesmo para esses que adoecem por causa do pecado, a cura. A palavra, Tiago 5, nós lemos agora há pouco, antes do momento da oração. Tá bom? Amém? Da mesma forma, questões psicológicas, desalinhos psicológicos, têm a sua origem nessa relação conturbada com Deus, porque o pecado entrou na realidade. Tá? Então, sentimentos que aprisionam a gente. Eu falei agora há pouco do medo, que agora polui o relacionamento do homem para com Deus. Tá? O medo, a ansiedade, outras síndromes, tudo isso é em decorrência a uma realidade caída, fruto do pecado. Tá? A terceira ruptura é a ruptura para com o próximo. Tá? O outro vira ameaça. Quando, então, indagado por Deus, versículo 12, que a gente leu agora há pouco, quando Adão é perguntado por Deus, o que foi que aconteceu? O que você fez? E essa é uma pergunta que é feita para Caim também. O que você fez? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus sabe de todas as coisas, certo? Amém? A Bíblia diz que Deus é onisciente. Por que Deus perguntou então? Fez essa pergunta para Adão.
E depois a mesma pergunta que ele faz para Caim. E essa é uma pergunta que aparece outras vezes na Bíblia, né? O que foi que você fez? Por que Deus perguntou? Hã? Era para Deus ouvir a resposta do homem ou para o homem pensar na resposta que ele estava dando diante de Deus? Deus tem um jeito assim, um trato pedagógico tão bonito, né? O que você fez? Vamos lá, explica para mim, vamos entender. Como é que as coisas chegaram nesse nível? Por que nós chegamos nesse ponto? Vamos pensar um pouquinho? Vamos para o cantinho do pensamento? Você sabe o que é isso, né? Quando a gente bota as crianças, né? Na disciplina, né? Vamos aqui para o cantinho do pensamento. Vamos pensar naquilo que a gente fez. Vamos aqui analisar a situação, tá? Quando então indagado por Deus, qual foi a resposta que ele deu? Não foi uma admissão de culpa. Não foi o reconhecimento da sua condição. Foi a terceirização da responsabilidade. E qual que é o quadro que ele pinta? Estava tudo muito bem, até que o outro entrou na minha vida e atrapalhou o processo. O outro passa a virar a ameaça. É o outro que estraga tudo. Nunca é a gente. Nós temos essa tendência de nunca reconhecer nossas fragilidades. De nunca reconhecer que, mesmo que minimamente, quando algo chega a uma situação, há uma parcela de contribuição da nossa parte, que não precisa ser majoritária, mas tem algo da gente ali. Tem um traço da gente ali. Tem vestígios da gente ali. O mínimo que a gente precisa em situações como essa é humildade. De chegar a reconhecer, eu também sou parte do problema. Para que eu consiga ser parte da solução, eu primeiro preciso reconhecer que eu também sou parte do problema. Não, pastor, mas olha só, essa situação que eu estou vivendo, isso aí não se enquadra. Porque eu fui vítima da ofensa, da injúria, da traição. A parte prejudicada sou eu. Sim, isso tudo é verdade, mas existe um traço nosso ali, em que a gente precisa reconhecer. Amém? Tá? Então existe essa ruptura em relação ao próximo. Tá? O outro vira a ameaça. E a quarta ruptura é a ruptura com a criação. O trabalho vira peso. Gênesis 3, 17, 19 diz que espinhos e cardos te produzirá a terra agora, produzirá espinhos e abrolhos, né, o cardos, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho que foi criado como vocação e alegria agora se torna fardo. A criação não coopera mais, ela resiste. Existe agora uma resistência na parte da criação. Abençoados, eu adquiri um gosto especial para acompanhar séries médicas, com exceção daquela Grey's Anatomy. Essa eu realmente não gosto, tá? Mas outras séries médicas eu tenho gostado muito. Algumas antigas, como por exemplo, Emergência Médica, Plantão Médico, que passava na Globo antigamente, né? Antiga, da década de 90. Encontrei no serviço de streaming, convidei a patroa, vamos assistir aqui um pouquinho? Aí a gente tem assistido. Essa semana eu assisti um episódio que me deixou chocado. Chocado. No mesmo episódio, um casal começa a brigar, a praticamente ver o seu relacionamento ruir, porque o homem é médico. E eu sei que vocês têm uma ideia do quão exigente é a vida de um médico, principalmente se for um médico plantonista. Tá? Não tem muito horário, não tem muita liberdade, ele precisa ali cumprir com o plantão. Tá? Isso acaba limitando uma série de coisas no âmbito particular, na vida privada, na vida familiar, acaba sofrendo muito. E esse casal, durante muito tempo, se dedicou em torno da carreira do homem. Até que chega um momento em que a mulher recebe uma oportunidade e aí existe
esses desejos já no coração dela também crescer profissionalmente. Agora começa a dar choque. Quem que agora será o privilegiado de ser o foco da relação? Ou de ter o seu, no caso da mulher, finalmente seu espaço para se desenvolver profissionalmente. Aí tem todo aquele choque. Isso me fez lembrar de uma situação há muito tempo atrás, quando eu estava conversando com um amigo a respeito de empoderamento. A gente sabe que, historicamente, as mulheres foram esquecidas em muitos aspectos pela sociedade. E agora, recentemente, elas começam a conquistar, por exemplo, espaço, mercado de trabalho, uma série de situações, condição, por exemplo, de escolher, não quero ter filhos porque a minha carreira profissional é importante, eu quero me dedicar e tal. Então agora elas começam a se posicionar de maneira mais veemente para finalmente conseguir colocar em prática desejos e sonhos e projetos que usualmente apenas os homens tinham essa liberdade, certo? Então eu estava conversando com um colega a respeito de empoderamento e eu trouxe para ele a seguinte perspectiva. Quando a gente para pensar a respeito de empoderamento, a gente está querendo pensar em quem é que manda na parada. E biblicamente falando, isso é uma aberração. Eu sei que na essência, empoderamento, do jeito que é discutido hoje em dia, não tem a ver com isso que eu falei agora, mas infelizmente é o que se tornou. Ah, ele é empoderado, ela é empoderada. O que você está querendo dizer com isso? O que eu vejo as pessoas dizendo e transparecendo em suas atitudes é o seguinte: se ele é empoderado, ele é quem manda, ele tem o poder. Se ela é empoderada, ela é que manda. Pô, afinal de contas, ela tem o poder. Só que quando a gente olha poder na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós não estamos falando de autoridade. Nós não estamos falando de quem é que manda, nós não estamos falando de capacidade. Guarde isso na mente. Guarde isso na mente. Muitos relacionamentos estão ruindo, por quê? Porque existe uma guerra de empoderamento ali. Quem é que manda na parada? Uma queda de braço, né? Para ver quem é que tem a última palavra. Aí tem aquela brincadeira, né? Que a gente ouve muito lá no correio. Né? Fulano, você é quem manda na sua casa? Sim, sou eu que mando na minha casa. A última palavra é minha. Sim, senhora. Né? É o que a gente ouve muito lá nas brincadeiras, nos diálogos, né? Lá no meu ambiente de trabalho. A última palavra é minha. Pode deixar. Sim, senhora. Vou fazer. Muitos casamentos, muitos relacionamentos, agora trazendo não só para a questão do relacionamento conjugal, relacionamentos inúmeros, afins, de outras naturezas, eles estão sofrendo processo de ruína, de ruptura, porque existe uma briga por quem é que manda. Quem é que está no controle da parada? Quem é que vai prevalecer? Quem é que vai ficar por cima? Tá? O segundo caso, eu falei que no mesmo episódio eu vi, né? Esse caso do casal, o outro caso era do pai, que estava com um filhinho de, não sei, alguns poucos anos, talvez da idade do Luiz Otávio, em estado semi-vegetativo, por causa de um acidente, foi atropelado. Não se comunica, não anda, o tempo todo acamado, se alimenta através de sondas, está lá consciente, olha tudo, mas não consegue falar. Para piorar a situação, esse pai é pai solteiro, a mãe não aparece no episódio, dá a entender que ele é viúvo, alguma coisa assim. E aí o menino com esse quadro delicado de saúde acaba sendo cometido de uma doença oportunista e ele é levado então ao hospital. E no momento de desespero, o pai vai e fala assim com o médico desabafando: eu quero que o meu filho morra, porque eu não aguento mais. Já são muitos anos dedicando. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo dormir,
é o tempo todo se dedicando ao meu filho. E ele deseja a morte do próprio filho. Em lágrimas. Botando para fora os seus sentimentos. Eu fiquei pensando nisso, gente. Tem dores nesse mundo que eu não sei se eu sou capaz de suportar. Não sei. De onde nasce tudo isso? Gênesis 3. E por que é importante parar para pensar nisso? Até para a gente conseguir interpretar as coisas que acontecem à nossa volta, quando, por exemplo, a gente fica sabendo de coisas assim, tantas famílias sendo destruídas, tantas pessoas sofrendo ao ponto de terem sentimentos como esse, né? A princípio a gente julga, né, um pai desse, né? Como pode o pai ter um sentimento desse? Nossa primeira reação é julgar esse pai, né? Mas lembra do ditado popular que diz: quem sabe o calor da panela é a tampa que está em cima. Quem está na situação é que sabe a dor que está sentindo. Qual que é a resposta que o Evangelho nos traz para isso? Atenção. Lembra que eu falei que a nossa cultura entende empoderamento nessa perspectiva da disputa relacional. Quem é que manda? Quem que é o empoderado ali? A empoderada é ela. Aí manda em tudo aí. Quem que é o empoderado aqui? É ele. Ele é que manda. Quando a Bíblia fala em poder, ela fala em capacidade. Incapacidade. Pense comigo, ó. Pense comigo. Romanos 1,16. Pense comigo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem que é capaz de consertar esse mundo quebrado? Que se quebrou ali naquele ato, aquele desejo por autonomia. Quem que é capaz de consertar? É Deus. E ele não vai fazer isso, ele já está fazendo. A obra mais importante, o fato histórico mais relevante na história da humanidade é o fato de que Cristo veio e pagou o preço e hoje vive e reina, está no controle de toda a situação. Ele já venceu. O ato mais poderoso já foi realizado. E em Cristo Deus está renovando todas as coisas. O Evangelho é o poder de Deus, está em ação. No meu coração, no seu coração, nas nossas vidas, na tua casa, no seu trabalho. Às vezes pode ser que você não veja. Você não consegue reconhecer. Mas Deus está trabalhando. Pode ser que de repente na sua falta de fé, ou de sensibilidade, de tato espiritual, você olha para a situação caótica e diz assim: deu ruim, não tem jeito. Mas olha só, Deus está ali trabalhando sem que você perceba. Quando nós tomamos ciência e até mesmo consciência disso, mesmo que seja por algum instante, algo acontece no nosso coração, que é esse poder de Deus que está trabalhando, essa capacidade. Deus é capaz de fazer isso. Isso acaba tocando a nossa vida de uma forma tão profunda que nos capacita também. Quando a mensagem do Evangelho vem e nos liberta, por isso que a palavra diz, né? Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quando nós encontramos essa liberdade que vem da mensagem do Evangelho, isso acaba nos transformando, alcançando os nossos corações, nos capacitando, nos dando real poder. Poder para quê? Para dizer quem é que manda? Não. Para suportar as situações que são mais complexas e, humanamente falando, dolorosas e impossíveis de lidar. É o poder do Evangelho que nos faz encarar situações como essa e triunfar e vencer. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tem o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se tornaram coisas novas. Não é uma reforma.
Não é Deus mudando alguns aspectos da sua vida, é Deus reestruturando a sua vida. Lembra que eu comentei desde o começo, lá do começo, estrutura, a parte importante é Deus mudando a sua vida nos fundamentos da sua vida. Tá? Não é reforma, é a recriação. É sendo feito de novo. Tá? É essa linguagem que a gente vê em Gênesis 1. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. A mensagem do Evangelho, a boa nova, saindo da boca do Eterno, é Deus dizendo assim: faça-se nova criatura. Faça-se nova criatura. Seja nova criatura. Para quê? Normalmente a gente pensa em questões morais. Ah, é para eu deixar de fazer o que é errado. É para você viver a novidade. É para você encarar situações como essa, difíceis, né? Fragilidades relacionais, relacionamentos que estão puindo como roupa velha. É para você, estando nessa situação, ser empoderado. Para dizer quem é que manda? Não. É para ser capaz de lidar com aquilo ali e fazer com que o seu toque seja o toque do Eterno, renovando aquilo que, humanamente falando, não tem jeito. É Deus usando você. É Deus tocando a sua vida para fazer com que você, ao enfrentar uma situação de dor, como por exemplo essa que eu retratei desse pai, tá? Ao ver o seu filho naquela condição, sabendo que não tem jeito para o seu filho, e no momento da dor ali chega a dizer: eu não quero mais continuar, melhor seria que ele morresse. É o poder do Espírito Santo. É a mensagem do Evangelho, esse poder de Deus que nos capacita, que nos faz encarar situações como essa, sem se entregar ao desespero. E tem mais. Lembra que quando Deus ouve a pergunta, aliás, quando Deus faz a pergunta para Adão: o que foi que você fez? E ele acaba ali terceirizando a culpa. Lembra quando eu disse que ao ouvir os passos de Deus, Adão se escondeu? Esse mesmo poder do Evangelho que te capacita a enfrentar as situações, nos faz, como corpo de Cristo, vivermos a contramão dessas atitudes de Adão. A gente já não mais olha para o outro como ameaça, por isso o outro pode desabafar entre nós e falar dos seus sentimentos. Não sei se eu tenho mais disposição para aguentar, sem que esse seja julgado. Uma tendência que todo religioso tem é, ao ver a fragilidade do outro, julgar o outro, como se ele também não fosse de carne e osso. Mas eu não faria assim. Que é isso, menino? Você não é crente? Você não pode pensar essas coisas. Quando o Evangelho toca o nosso coração, o outro não é estranho, o outro não é ameaça. A gente acolhe, a gente abraça, a gente faz como está na carta de Tiago que a gente leu. Tem alguém triste? Vamos orar. Tem alegre. Tem alguém alegre aqui. Vamos nos alegrar então. Chorar com os que choram, se alegrar com os que estão alegres. E atenção, uma vez que o poder do Evangelho ele recupera o homem e tira as distorções que foram causadas pelo pecado, como por exemplo o medo de Deus, medo de revelar quem de fato você é. A igreja, sendo empoderada pelo Espírito Santo, não pauta mais seus relacionamentos pelo medo. Nós podemos criar, sim, um ambiente onde aqui é possível expor as suas fragilidades, sem o medo de ser julgado, sem o medo do que Deus vai pensar.
Muitas pessoas, quando vão à igreja, encenam um personagem. Está perpetuando aquilo que aconteceu no jardim. Por que estão encenando o personagem? Por que estão usando máscaras? Por medo de revelar quem de fato são. Mas entenda, o evangelho não é um bom conselho, uma boa dica, é uma boa notícia. Você não precisa fazer nada. Tudo o que você precisa nessa noite, fazer uma oração sincera. Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor está trabalhando, se o Senhor está no controle da situação, se o Senhor está fazendo novas todas as coisas, como o pastor Jackson disse, leu com a gente na Bíblia, começa por mim. Começa por mim. Faz novo. Faz tudo novo. Renova-me. Faz tudo novo. Faz de mim nova criatura. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, e farei que andeis nos meus estatutos. Tudo que a gente precisa é pedir. Desarmado, reconhecendo nossa fragilidade. Senhor, sozinho eu não consigo. Troca o meu coração. Me dá um espírito novo, um ânimo novo. Filipenses 2,13, para a gente estar encerrando, estar orando. Pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até o querer muda. Não é apenas a capacidade. Atenção, isso aqui é de nó na cabeça. Não porque seja complicado, mas é porque é mistério e revela um Deus grandioso. Não é só a capacidade que muda, mas é a motivação também. Senhor, eu reconheço que está complicado para mim, as situações estão difíceis, e a mensagem do Evangelho está aí, eu não consigo colocar em prática tudo aquilo que eu ouço, mas eu ouvi e eu creio que é possível viver novidade de vida. Eu preciso ser capaz de viver essa novidade de vida, mas eu vou ser sincero, Senhor. Eu não sei nem se eu quero. Porque às vezes eu estou preso na minha comodidade. Às vezes eu estou preso naquilo que é mais confortável para mim. Então eu preciso, ó Deus, que o Senhor mude até mesmo a motivação. Dá um coração novo para desejar com todas as forças viver novidade de vida.